Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro desta noite, rogando a Deus que nos ilumine, que nos clareie o entendimento, para alcançarmos juntos a compreensão, buscando a conexão com o alto, nos entregando este momento para que possamos, acima de tudo, sentir. E sempre buscando a Jesus, cada um a seu modo, buscando ouvi-lo no seu Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Quantas vezes não sabemos como agir? Quantas sabemos o que fazer, mas relutamos? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 28, na coletânea de preces, nos dá uma luz para esses momentos. Seria uma prece para pedir um conselho, e ele antes coloca um prefácio. Quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões. O que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Pode ser útil a alguém? Se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que nos podem advir. Se interessa a outros, e se fazendo bem a um pode resultar em mal para o outro, é igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias. Porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, ou se não for conduzida com prudência e circunspecção. Em todo caso, pode-se sempre pedir a assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima de sabedoria: na dúvida, abstente. E a prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos, que me protegeis, inspirai-me a melhor decisão a tomar, na incerteza em que me encontro. Dirigi o meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam enganar-me. E voltando ao tema da semana passada, nós vimos que André Luiz se viu numa situação muito delicada quando retornou à sua casa de quando encarnado. Se viu absolutamente só no momento do testemunho. E esta solidão significa que para seguir nos passos de Jesus, nos veremos sozinhos. Na Terra, essa ascensão se dá muitas vezes com a despreocupação ou indiferença dos nossos afetos. E a decisão acertada que ele toma de não se deixar levar por mágoas ao ver todas as suas doces recordações desvanecidas, foi tomada no silêncio dos seus pensamentos, ele e Deus. Ele parou, acalmou seu coração
na medida que buscava a compreensão. Na segunda noite, relata ele, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve procurar, como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente que se erguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava minha fronte e dizia, banhada em lágrimas. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas. Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Nós vimos, que havia presenças de padrão vibratório muito inferior que não apresentavam a mais tênue luminosidade e estavam ali junto ao Dr. Ernesto. E ele
continua narrando, né, sobre as suas dificuldades em auxiliá-los. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aerobus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados deste modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. Onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis e, como vimos na semana passada, pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. André Luiz, nas suas reflexões, para vencer sentimentos inferiores que poderiam tê-lo dominado, busca inspirar-se nos bons exemplos que ele conhecia na colônia.
Eleva o seu pensamento e pede, e recebe ajuda que nunca falta, mesmo que não percebamos. E voltando à ideia do testemunho solitário, em que se dá o nosso processo de burilamento, se soubermos aproveitar a oportunidade, como disse Clarencio André, que se rejubilava com a oportunidade que ele teria. Em nosso lar, André sentia-se fortalecido com a presença dos amigos queridos que o impulsionavam para o alto. Aqui entre nós, há aqueles que, distanciados vibratoriamente do seu meio, sentem-se solitários. Pedro Camargo Vinícius, talvez por experimentar tal sentimento, nos diz no livro Nas Pegadas do Mestre: a maior das solidões, a maior e a mais profunda das solidões é aquela que experimentamos no bulício de uma sociedade cujos sentimentos são opostos aos nossos, cujo ideal é o reverso daquele a que nossa alma aspira. Nesse meio, nosso coração vibra no vácuo. Seus acordes, não encontrando repercussão, morrem sem produzir eco. As vibrações de nossa alma necessitam de correspondência, sem o que a vida se abafa, se asfixia num oceano de angústias. E quando assim sucede neste mundo, é mister que busquemos no outro aquilo de que nossa alma precisa. Cumpre então fazer vibrar com mais força as cordas de nossos sentimentos, até que logrem transpor as barreiras do além. Estabelece-se assim a comunhão com seres imortais, cujo convívio virá quebrar o silêncio da tétrica solidão de nossa alma. Nosso ser ressurge então, alegre e redivivo, para a aurora de uma nova vida. Fiquemos com essas reflexões e nos empenhemos buscando, como André Luiz, no campo das lembranças, exemplos que nos impulsionem a fazermos o que temos de fazer. E não nos demoremos mais, porque muito já temos nos afastado de grandes afetos por ficarmos na retaguarda. Tenhamos uma noite de paz. Uma boa noite a todos. Hoje nós trouxemos do livro de Valdo Franco Responde, volume 2, ele fala sobre a animosidade entre parentes, né? A dificuldade ali entre os familiares. Nós temos visto aí muitas famílias que nesse período elas têm se unido, elas têm ali dividido de uma maneira bem colaborativa as tarefas de casa, né? Enfim, realmente aproveitando esse momento de um limão fazer uma limonada, conversarem mais, trocarem mais experiências, reverem aí fotos antigas, enfim, uma série de situações que têm aproximado ali várias pessoas que até então não tinham tempo e não tinham essa oportunidade de uma convivência tão próxima. Então, para muitos tem sido uma bênção, tem sido a oportunidade sagrada dessa reaproximação. Mas sabemos também que ali as dificuldades, que as irritações, sobretudo para aqueles que já trazem ali grandes problemas, talvez até do passado, né? É uma época em que temos aprendido que todo mundo está muito mais sensível, isso para o bem ou para o mal, ou seja, pequenas coisas às vezes nos tocam, nos emocionam, nos sensibilizam, outras coisas nos irritam. Então tem sido um exercício grande também do ponto de vista de aprendermos como falar com alguém, como ouvirmos ali o que as pessoas têm
para nos dizer também de uma maneira mais serena, mais tranquila, compreendendo ali que cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades. Enfim, né, grandes oportunidades justamente pelas dificuldades que o momento nos impõe. E é feita uma pergunta ali pro Divaldo: por que existem familiares que se dão muito bem e outros que parecem ser verdadeiros inimigos? Ele responde: permitam-me narrar um pouco do que vivemos em minha família como exemplo. Não é autobiografia, mas sim uma lição de vida. Como nós éramos 13 filhos, nossa casa era um laboratório de almas. Minha mãe era um anjo que reuniu todos à sua volta, muito carinhosa. Eu e meu pai era a severidade que nos disciplinava a todos. Meu pai era a severidade que nos disciplinava a todos. Entre esses filhos, entre os 13, 3 deles detestavam meu pai. Não havia um motivo, odiavam-no simplesmente, ou seja, não havia nenhum motivo claro que justificasse aquele ódio tão grande. Como eu sou o último, eu não pude conviver com os primeiros irmãos, mas à medida que eu crescia, perguntava aos outros por que não gostavam do meu pai, mas não sabiam me responder. Entre esses irmãos, tive uma irmã que era muito sofredora, muito angustiada pelas perturbações espirituais. Ela mantinha por mim um grande afeto, um grande respeito. E um dia ela ficou noiva. No dia do noivado, ela me chamou para dizer que ia desistir. Ela era muito ciumenta, agressiva e tinha certeza de que não daria certo. E assim foi. Ela acabou por ficar em nossa casa junto da família, mas odiava demais a meu pai. Certo dia nós estávamos os dois conversando e ela me disse: seu pai está vindo aí. Vejam que ela não fala o pai ou o nosso pai está vindo. Ela fala para o Divaldo: o seu pai está vindo aí. Tamanha era a dificuldade que ela tinha em se referir àquele homem como o pai dela. Ela, minha irmã, sentia a aura do pai a 1 quilômetro. Eu a perguntei: mas como você sabe, que ele está vindo? Eu estou sentindo, ela responde. Ele está se aproximando. Daí a 10 minutos meu pai chegou. No outro dia eu estava sentado com meu pai num ônibus para ir à cidade. De repente, ele voltou-se para mim abruptamente, me segurou a perna e falou: Di, eles chamavam o Divaldo ali de Di. Di, sua irmã me odeia, não é, meu filho? É sim, senhor, o Divaldo respondeu. Se pudesse, ela me mataria, não é? É sim, senhor, o Divaldo responde. No momento em que eu disse isso, eu vi a cena do passado. O Divaldo consegue ver ali o que estava por trás ali daquele drama. Ali mesmo no ônibus, eu vi a cena do drama dos dois em encarnação passada, quando ela havia sido sua amante e ele, e o pai, a assassinou a punhal. Fiquei estarrecido enquanto meu pai assustado me segurava, notando meu estado psíquico. Meu filho, um momentinho, eu lhe pedi. Ele estava muito emocionado e começou a chorar. Passaram-se os anos e meu pai adoeceu. Eu o levei para residir comigo na Mansão do Caminho. Mansão do Caminho é o local ali onde o Divaldo desenvolve os trabalhos sociais, aliás, um trabalho gigantesco, os trabalhos espirituais, junto a grávidas, a crianças carentes, enfim, é um trabalho bastante vasto ali. Então ele leva o pai para morar com ele na Mansão do Caminho, onde ele realizava esses trabalhos. Construiu uma casa modesta para hospedá-lo lá, com recursos de um empréstimo que eu fiz na repartição em que eu trabalhava. E à véspera da sua desencarnação, quando os bons espíritos me informaram: amanhã nós viremos buscar o seu pai. Eu fui à casa onde estava minha mãe e informei: amanhã o pai desencarnará. Minha mãe ficou muito triste. Chamei minha irmã e expliquei-lhe: ouça-me, amanhã nosso pai retornará ao grande lar. Não era bom você fazer as pazes hoje? Mas Di, ela disse, eu tenho medo dele. Mas como tem medo? Eu não sei. Eu tenho medo de que ele me estrangule.
Vejam que ela guardava inconscientemente aquela sensação do pai a matando, né? Lembrando que o pai matou ele com um punhal, mas ela guardava esse receio de que o pai a estrangulasse. Então o inconsciente guardava essa vaga ideia. Então eu a interroguei-a. Você acha que ele faria isso? Acho, ela responde. Eu odeio por medo. Mas era bom você ir, diz o Divaldo, porque depois, se não fizer agora, você irá se arrepender. É sua última chance. Ele ainda está lúcido. Você ficará comigo? Ela pergunta para o Divaldo. Ele diz, sim, eu ficarei. Então, levei-a no dia seguinte pela manhã. Ele estava muito debilitado, o pai estava muito debilitado. Entramos, minha mãe, minha irmã e eu. Então, ele olhou-a e chamou-a pelo nome pela primeira vez em muitos anos. Fulana, ele chama a filha. Ela se ajoelhou e suplicou em lágrimas, Pai, me perdoe. Ele lhe perguntou, do que, minha filha? Não sei, ela disse. Eu quero que o Senhor me perdoe. Ele a abraçou, o antigo amante, encostou a cabeça no ombro e falou-lhe ofegante. Eu é que lhe peço perdão. Eu tenho a impressão de que já matei você, minha filha. Nesta vida, nós chegamos ao fim juntos, não é? E o Divaldo ali acaba interferindo na conversa e fala para a mãe, mãe, vamos sair. Os dois têm muito para conversar. Ela quis reagir, mas eu retruquei. Não, eles vão ficar a sós. Saímos e eles ficaram, o pai e a filha. Depois eu retornei e ela me narrou chorando. Ah, que dor! Como é que eu pude ser assim? Não pense no passado, Divaldo fala. Pense no amanhã. Ele desencarnou. 30 anos depois, minha irmã sofreu um AVC e ficou acamada. Como o centro da fala foi atingido, nós nos comunicávamos pelos olhos. Eu conversava com ela psiquicamente. Ela me dizia sorrindo, Di, eu estou resgatando os anos de animosidade com o pai, não é verdade? E ela desencarnou muito bem. Então, o sofrimento é uma bênção. Cada um de nós carrega uma história especial. Daí eu gostaria de concluir dizendo que aqueles que ainda têm seus pais encarnados, que aproveitem. Aproveitem a presença desses anjos, mesmo que um ou outro não corresponda a esse afeto, isso não importa. Se não foram bons pais, eles não são responsáveis, talvez fossem doentes, obsidiados. Quem já os tem no além, agradeçam-lhes. Falem-lhes com carinho, porque eles continuam como verdadeiros anjos tutelares, protegendo-nos e socorrendo-nos. Então esse relato da família do Divaldo deixa aí bem claro, aquela pergunta inicial, por que nós temos uma afinidade tão grande com algumas pessoas, que nos emocionamos só de pensar, que só de estarmos na presença, aquilo nos alimenta, nos revigora, nos faz um bem enorme, sentimos tanta falta, enquanto outros temos tanta dificuldade, talvez até a voz já nos incomode, em que situações em que crianças, às vezes pequenas, já trazem ali essa dificuldade com o pai, com a mãe, que elas não se sentem confortáveis ali na própria casa. Então, quantas vezes a causa disso não está ali no passado, dessas relações que foram marcadas por traições, por ilusões, enfim, por mágoas que elas perduram até o presente e que Deus justamente nos coloca novamente ali sob o mesmo teto para que gradativamente essas mágoas elas sejam esquecidas, elas sejam substituídas por sentimentos de paciência, de respeito e posteriormente que eles se transformem em afeto, em afinidade, em amor. Então só o Espiritismo ajuda-nos a entender tão claramente o porquê dessas situações tão intensas de amor ou tão intensas de mágoa, de ódio, de dificuldade. E é interessante esse caso dela porque ela tinha a sensação e se pergunta por quê, ela fala, não sei.
eu não sei, mas aquelas situações em que o coração dispara, a boca fica seca, né? Mas graças a Deus, nesse caso, eles conseguem ali conversar, eles conseguem ainda que no final se reconciliarem. Então, certamente isso teve um valor gigantesco para esse pai, que parte ali com o coração um pouco mais tranquilo, um pouco mais aliviado, um valor imenso para essa filha que fica, né? Ela desencarna só depois, mas isso foi extremamente importante de ouvir ali o perdão do pai também, ambos se perdoando, né? Mutuamente ali esse perdão. Então aquilo certamente foi um divisor de águas para eles, né? Talvez fica ali um ciclo que foi fechado, porque senão a gente carrega aquela coisa mal resolvida. Por que eu não falei? Por que eu não disse? Por que eu não pedi desculpas? E quantas vezes temos dificuldade ali, temos uma vontade enorme de procurarmos aquela pessoa, sentimos a falta dela, mas quantas vezes o orgulho fala mais alto e nós nos recusamos a abrir mão ali da nossa vaidade, da nossa suposta dignidade, quando na verdade o nosso desejo de voltar a falar com aquela pessoa, né? E quantas situações em que nós temos esse desejo tão intenso, a outra pessoa também tem o mesmo desejo, mas nenhum dos dois toma ali a iniciativa, ninguém dá o primeiro passo, né? Ou melhor, ninguém dá um passo para trás, né? Para abrir ali a guarda e permitir que aquela reconciliação ela aconteça. Pessoas que se amam às vezes muito, mas que em algum momento ali, seja dessa existência, seja do passado, houve ali uma decepção, né, que houve uma ruptura daquela confiança que era tão grande e temos uma dificuldade de desatar aqueles nós, de restabelecer aquele carinho, aquele afeto. Por isso é que às vezes dói tanto, porque aquela pessoa que às vezes a gente odeia, no fundo existe ali um amor mal canalizado, mal resolvido, e que nós é um paradoxo, né? Um sentimento ao mesmo tempo de dor, de raiva, mas de sentirmos falta ali de alguém que nós temos, como foi dito, né? A gente vê casos ali de pessoas que querem procurar um pai e uma mãe, né? Mas aí vem aquela lembrança daquilo que o pai fez, que a mãe fez. Isso sem falar que há aqueles casos também que nós achamos que o pai ou que a mãe fez alguma coisa. Mas quantas vezes é aquilo que a gente pensa, é a nossa impressão, é aquilo que alguém um dia falou do pai ou da mãe para nós, mas se nós fôssemos ali conversar com essas pessoas, com esse pai, com essa mãe, se fôssemos ouvir aquilo que eles tinham a nos dizer, talvez descobriríamos que aquilo que nós pensamos não é de fato a verdade, né? Não é aquilo que realmente aconteceu, mas aquilo que nós entendemos, que nós interpretamos, que nós deduzimos, ou que alguém falou para nós e nós admitimos como uma verdade absoluta. Por isso é que ele fala que se nós temos aí os nossos pais, então que aproveitemos, valorizemos. Nós temos visto aí muitas pessoas que estão sentindo muito a falta dos netos, do contato, do abraço, do carinho, né? E imaginando hipoteticamente que eu tivesse os netos e sentisse tanta falta deles, mas de repente eu tenho pais, eu poderia ter pais que há muito tempo também eu não dou atenção, né? Que eles já estão ali numa reclusão quase que forçada, não por opção, mas porque enquanto filhos podemos aí ir abandonando os nossos pais. Então, talvez essa seja uma das muitas experiências que estamos tendo, né? Que assim como nós estamos sentindo muita falta de pessoas que nós amamos, que gostamos, talvez muitos, mesmo antes da pandemia, estavam sentindo a nossa falta, estavam doídos ali com a nossa ausência, né? Então, agora nós estamos percebendo o quanto é importante para nós esse contato, essa presença daqueles que amamos, mas o quanto é importante também para os nossos pais, para os nossos avós, que talvez há muito tempo esperam também um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, né? Então, são pontos aí para nossa reflexão, para valorizarmos aqueles que estão do nosso lado e, como ele diz, aqueles que já partiram, onde quer que eles estejam, que eles recebam o nosso carinho, o nosso abraço,
a nossa gratidão para que eles estejam bem, né? E aqueles dias que a gente fala, nossa, eu já estou pensando tanto no meu pai, tanto na minha mãe que já partiu, quantas vezes eles estão muito mais próximos do que nós imaginamos, eles estão ali nos abraçando, né, fluidicamente, nos envolvendo com as vibrações, e é por isso que, volta e meia, nós sentimos tão intensamente essa saudade, né, essa falta, porque talvez eles estejam ali muito mais próximos que a gente imagina. Então, façamos a nossa prece por eles e valorizemos aqueles pais que ainda continuam conosco aqui na Terra nessa jornada. Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus por mais essa tarde, essa noite. Que luz se faça ali em todas as famílias da Terra. Que luz se faça em todos os lares, que luz se faça no nosso lar, fazendo ali a parte que nos cabe, para que tenhamos um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de carinho e de afeto para aqueles que nos cercam. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade soberana e justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas que são tantas, à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.